Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, sextou, coisa boa, dia 4 de dezembro, sexta-feira, agora 18 horas e 1 minuto, e o Plantão do Evangelho vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algo próximo de 40 e poucos minutos, estudando esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A Boa Nova do Cristo, através da visão dos espíritos superiores. E quem está conosco essa noite é o nosso querido amigo e irmão Paulo Pio. Boa noite, Paulo. Boa noite, André. Boa noite aos amigos da Boa Nova, da TV Mundo Maior. Mais uma vez, uma grande alegria estar com vocês e espero ser útil naquilo que for possível, André. Vamos lá, vamos juntos com os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, certamente alguma utilidade haveremos de ter, né? Sim. Para os outros e, claro, para nós próprios. Quando digo isso, estou me referindo exatamente a você, meu irmão, você, minha irmã, a todos os nossos irmãos da espiritualidade, a todo mundo que está acompanhando. Estamos juntos. E para que possamos ficar mais juntos e mais iluminados nesta corrente de amor, nessa que eu costumo chamar, Paulo, como Wi-Fi de Nosso Senhor, né? Para fazer a conexão é importante ter o login e a senha. O login é Jesus e a senha é a oração. E o nosso querido Paulo vai fazer por todos nós, e nós o acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Paulo. Com muita alegria. Vamos todos nós, neste instante, nos acomodarmos da melhor maneira possível, onde estivermos, e vamos elevar o nosso coração a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso querido Mestre Jesus. Senhor Deus, Deus Criador de tudo que existe, Criador do universo infinito, querido Mestre e amigo Jesus, nosso irmão maior, que nos deixou o seu Evangelho, o seu roteiro de vida, para que pudéssemos segui-lo no caminho da perfeição. Queridos amigos, benfeitores espirituais da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, companheiros de viagem, que estão incumbidos de divulgar a doutrina espírita por este mundo afora. Aqui nos encontramos, Senhor, neste abençoado entardecer de sexta-feira aqui na cidade de São Paulo, falando com o Brasil e com o mundo. E queríamos te pedir agora as tuas bênçãos, o teu amor, a tua iluminação, a tua inspiração, para que nossas palavras possam tocar corações, para que possamos refletir juntos em maneiras de bem viver neste mundo tão conturbado, Senhor, que pede do espírita renúncia, equilíbrio, paciência e principalmente transformação interior, reforma íntima. Nós te agradecemos a oportunidade, Mestre querido, e gostaríamos agora de, em teu nome e em nome dos benfeitores espirituais que nos acompanham, darmos como iniciado o plantão do Evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Meu irmão, minha irmã, estamos no capítulo 7, né? Capítulo 7, hoje o item 10, né? É um capítulo bastante curto, né, Paulo? Mas como estávamos falando aqui, com bastante informação, né? Sim, procede. Se você quiser dar o mote aí, começar com ele, estaremos dispostos aqui. Um capítulo que fala muitas vezes do crer ou não crer, né? Crer ou não crer, crer com provas físicas, né? Os espíritos poderiam aí colocar manifestações grandiosas nos grandes centros, né? Materializarem-se perante presidentes, chefes de Estado, mas isso seria o suficiente para que o mundo fosse modificado interiormente, né? É uma dúvida. Muitos acham que sim, que as manifestações exteriores elas podem mudar atitudes, mas a história já diz que não, né? A começar por Tomé, né? pelo apóstolo Tomé, que precisou ver para crer e depois se arrependeu. Aliás, muito bem lembrado, né? Porque é um camarada que conviveu com Cristo. Então, imagina as maravilhas que este espírito presenciou ali, né? Como coadjuvante entre os principais
dessa que é a maior obra de todos os tempos da humanidade, maior história de amor, maior obra de história, enfim, não importa. Tudo na Terra não supera este grande evento, isso na minha opinião, né? Porque tanto né, Paulo, que é o momento em que há a divisão do tempo, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. Né? Sim. Eu corroboro totalmente a sua opinião. Jesus foi o divisor de águas da humanidade, né? Ele veio trazer o amor, né, que cobre a multidão dos pecados. Então, a gente que prova mais. E o interessante é que o Cristo, ele, apesar de dar provas materiais, ressuscitar pessoas, dar vista aos cegos, curar diversas doenças, ele sempre quis que o homem tivesse dentro dele a fé, e não cresce numa fé exterior. Todos os milagres do Cristo relatados no Evangelho, Jesus falava assim: você quer ser curado? Então ele chegava para o cego e perguntava: você quer? O que você quer que eu faça? Poxa, o homem era cego, né? Era óbvio, mas ele precisava ouvir a resposta daquela pessoa: eu quero ser curado. E ele devolvia com: a tua fé te curou. É algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. É algo que você tem que acreditar com o coração. É isso mesmo, Paulo. E você estava falando aí, né? Nós estávamos falando sobre esse divisor, você usou a palavra divisor de águas, né? E é tão divisor de águas que, inclusive, os não cristãos seguem esse calendário, né? Os judeus, embora estão no ano 4.000, não sei se é 4.000, 5.000, mas eles estão lá dentro das cerimônias deles, porque no chequezinho, se bem que acho que cheque nem existe mais, coloca lá 2021, né? Nos documentos que vai fazer, coloca lá 2021. Então, isso até é uma maneira que a Terra, a meu ver, encontrou de deixar muito claro, e quando eu falo a Terra, certamente sob a direção do Cristo, de deixar muito claro que isso realmente foi um divisor de águas para toda a humanidade terrena. Isso. O Cristo veio para... E depois enviou, né, o Consolador prometido, que ele já deixou lá, né, nas entrelinhas das suas palavras, para que a gente pudesse comprovar, né, corroborar com aquilo que ele... E dizer aquilo que ele não poderia dizer na época, porque as pessoas não estavam ainda disponíveis, com o coração aberto, ou com a mente aberta para ouvir. O Cristo realmente é o molde de todos. Essa coisa de crer ou não crer, tem um livro muito interessante, que eu acabei de ler, inclusive, agora, do padre Fábio de Mello com o Leandro Carnal. Um cristão católico, o padre Fábio, e o Leandro Carnal, ateu. E o tema do livro é esse, o título, Crer ou Não Crer, sem a interrogação, em que eles traçam um diálogo muito produtivo, muito profícuo, entre um ateu e um católico. E eles chegam numa convergência, que é uma convergência maravilhosa, em que o humanismo estando presente nas relações, isso torna-se obsoleto crer ou não crer através de uma religião, de uma doutrina. Mas uma coisa, André, que eu fiquei muito... eu fiquei com vontade de participar daquele papo, porque eles citam pensadores, eles são um poço de cultura, né? Então, eles citam pensadores o tempo todo, eles citam grandes filósofos, grandes profetas. Maravilhoso o texto deles. No entanto, eles não conseguem entender com profundidade a mensagem da doutrina dos espíritos. Então, faltou... assim, quando eles começam a falar de morte, né, vem o medo para o filósofo, né, do nada, né? E ele cita até o filósofo Pascal, que fala assim, olha, entre crer e não crer, como eu vou viver apenas 60, 70 anos aqui, se eu falar que eu não creio e houver uma eternidade, uma vida após a morte, eu perco essa eternidade, então é melhor eu crer agora, pelo sim, pelo não. E o padre Fábio, com toda a sua medida, né, de bom senso, de um grande erudito que das palavras, ele fala, olha, eu prefiro viver o agora, eu prefiro falar desse Jesus ativo, desse Jesus nas casas, desse Jesus que abraça, desse Jesus amigo, e
saiu pela tangente, que é um grande mistério da fé. Ele falou, eu não sei, eu nunca morri, então eu não sei como é o paraíso. Interessante, né? Extremamente interessante. Embora, assim, padre Fábio de Mello morreu várias vezes, né? Ele não sabe disso, mas ele morreu várias vezes. E o nosso querido Leandro Carnal, e aí é uma opinião minha, né? Eu não acredito em ateísmo, porque é absolutamente impossível, a meu ver, do ponto de vista do inconsciente, o espírito não crer, né? Eu quero crer, é uma crença minha de que este não crer é da boca para fora, é alguma revolta que se deu ao longo da história dessas criaturas, não com religiões, mas com maus religiosos, porque não foram poucas as vezes, e por incrível e mais triste que possa ser, ainda não são poucas as vezes que as pessoas se vestem, né, de uma posição de destaque em uma religião, inclusive alterando a seu critério, ao seu ver, a sua visão de mundo, partes consideráveis. Por exemplo, eu não vou dizer aqui o nome, porque não é o caso, mas há um grande religioso, um dos mais importantes para uma corrente de pensamento brasileiro, que ele se valeu, né, de uma fala do Cristo, quando fala melhor seria que não tivesse vindo, né, aquele que trairia o Messias, né, e esse grande religioso, ele usa este trecho para dizer que o aborto é melhor do que, por exemplo, vir uma criatura terrível. Então, isso ainda é atualíssimo, mas paciência. E você, meu irmão, minha irmã, que acha, mas meu Deus, cadê o evangelho? Tudo isso já é evangelho e tudo isso já é o tema da noite. De qualquer forma, repetindo, capítulo 7, item 10, e a gente quer muito que você participe, 1124575011, manda aqui as suas críticas, suas sugestões, seus elogios, também não temos nada contra elogios, né? E temos, inclusive, a obrigação de ouvi-los e não nos desarmonizar com eles quando eles chegam, né? Afinal de contas, sabemos que ainda somos muito, mas muito tititicos, todos nós, muito tititicos, para a gente achar que nós somos alguma coisa maior do que somos. Somos filhos de Deus, irmão de Jesus, isso já é sensacional. Então, nos orgulhemos disso. Mas então vamos lá, 1124575011 para você participar. Você também pode participar pelo WhatsApp, 11-99643-3827. Pode mandar mensagem de áudio, mensagem de texto, que a Margarete, nossa querida, vai te atender e vai passar aqui para a gente. Ou você pode registrar a sua participação no facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, abriu a janelinha, clicou, do ladinho aparece a oportunidade de você deixar o seu comentário. A gente sempre lê alguns, não dá para ler todos, né, Paulo? Enfim, mas a gente sempre lê alguns como maneira de gratidão por você entrar em contato com a gente, porque é muito importante para nós. E aquilo que a gente sempre fala, por favor, curta, comente e compartilhe, porque isso é muito importante. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, enfim, manda para os seus amigos. Tem muita gente precisando das coisas que serão ditas pelo Evangelho e estudadas por todos nós. Então vamos lá, sem mais delongas, meu amigo Paulo Pio, eu vou ler, é o item 10, eu vou ler só uma perguntinha, tá? Então. Deus não poderia, perguntaram alguns, impressioná-los pessoalmente com sinais patentes em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Ou seja, Paulo, aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Não seria melhor que Jesus aparecesse numa nuvem, né, com anjos tocando harpas, naves extraordinárias, convocasse uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente não sei da onde, né, em rede nacional, falando o idioma do amor, onde todos conhecem, convencer da existência do Espírito? Será que rolaria, Paulo? Muitos irmãos da nossa doutrina e de outras religiões, eles querem grandes feitos, né? E eu também não sou contra isso. Eu acredito que as pessoas vão atrás daquilo que precisam para as suas vidas, mas
eu sempre acreditei, desde quando entrei na doutrina dos espíritos, que o espiritismo se faz de dentro para fora, e não de fora para dentro. O espetáculo, o dom mediúnico, ele existe, ele está aí, a mediunidade é algo que está no ar para todos, alguns com mais potencial mediúnico, outros com menos. No entanto, eu acredito piamente que não é uma aparição luminosa, uma materialização que vai fazer o ser humano mudar seus conceitos diante das coisas. Todos nós viemos com coisas a fazer na vida. Cada um tem uma encarnação pessoal. O nosso karma, ele é coletivo, quando estamos numa grande cidade, numa grande coletividade, ou mesmo no campo, e ele é principalmente individual, junto de nossa família, junto de nós mesmos. Então, eu acredito que as manifestações externas, elas devem servir como uma baliza, elas devem servir como um incentivo a buscarmos o conhecimento superior, e não fazer dessa manifestação externa ou dessa mediunidade ostensiva de algum companheiro da doutrina algo mágico, algo que você queira estar sempre perto. Nós vemos aí em outras doutrinas, e sem querer fazer aqui nenhuma crítica, pessoas que vão em igrejas que só promovem milagres na TV, milagres de madrugada, milagres, e a pessoa vai atrás de um milagre, né? E o Espiritismo explica o milagre, né? Mas e a transformação interior? O que vai no coração dessa pessoa? Será que ela não volta, né? Esse capítulo ainda fala do orgulho, da vaidade que deve ser quebrado para que a gente possa entender essa mecânica celeste, né? A doutrina dos espíritos, ela não passa pela física, né? Ela é metafísica. O que é a física? A física, ela uma experiência de laboratório, né? Ela tem que ser comprovada várias vezes para que ela vire uma evidência. Isso a gente não consegue com o espiritismo. Nós não conseguimos colocar o espírito num tubo de ensaio, né? Porque é uma ciência espiritual, ela é metafísica. Então a gente tem que alicerçar os nossos princípios e valores em valores etéreos, que muitas vezes não pode ser colocado num banco de escola, num tubo de ensaio. Mais ou menos por aí, não é, André? Ah, sem dúvida nenhuma, Paulo. Você está corretíssimo nas suas colocações, né? E quando as pessoas... E eu mesmo já, durante um bom tempo, eu posso dizer que eu sou religioso praticamente desde que nasci, embora sou espírita desde os 19 anos, né? Uhum. Mas eu sempre me indaguei sobre isso, Paulo. Poxa, por que Jesus não aparece aí e não passa um pito geral e bota ordem na bagaça, né? Enfim, e faz com que as coisas caminhem. Mas, rapaz, uma vez eu escutei um médium dizendo uma coisa muito interessante. Perguntaram para ele, né? Escuta, não está chegando o momento em que os ETs vão entrar em contato com a gente? Tal. Eu falei assim, olha, do ponto de vista pessoal, ele dizendo, né, eu creio que esse momento está chegando. Né? Está chegando, pode ser que aconteça daqui a 500 anos, 200 anos, a gente não sabe, mas está mais próximo do que estava no passado. Agora, de qualquer forma, isso não vai acontecer enquanto nós formos tão ignorantes. Porque se isso acontecer, pessoas vão achar que é o fim do mundo, vão se atirar dos prédios, haverá suicídio coletivo, pessoas entrarão em depressão e psicose. Né? Tamanha a crença que ainda existe naquele Deus Senhor dos Exércitos. Né? Esta visão quase sempre, se desse, seria uma visão apocalíptica para muitas criaturas. E outras tantas, ainda que vissem, falariam, olha, é um show de ilusionismo. Né? Aliás, Paulo, eu não sei qual que é a sua crença nisso, pouco importa, você tem a sua, eu tenho a minha, mas esse negócio de não acreditar que Elvis morreu, que o homem não foi à lua, sabe? Isso para mim é a maior prova que se você botar uma criatura teimosa, enferrujada numa ideia e apresentar provas incontestáveis que coloquem esta ideia em ruína, ainda assim, muitas criaturas não se demovem. É preciso esperar o tempo, né, Paulo?
Isso. Nós vivemos tempos difíceis, né, André? Tempos em que as pessoas estão se expondo, né? Nós estamos conhecendo muito do gênero humano pelas mídias sociais, que nos aproximam, mas também revelam o melhor e o pior de todos nós, né? Então, eu sou ufólogo de carteirinhas, mas sou muito ufólogo de carteirinha, leio tudo sobre, eu conheço muito e creio piamente no que você falou. As teorias da conspiração, elas existem em diversos lugares aí, sobre diversos temas. Mas eu acredito que o ser humano ele tem que prestar atenção nas mensagens mais básicas que existem. Os grandes pensadores, e o Cristo, como o maior deles, ele foi muito básico, né? Ele veio deixar uma lei de amor que transforma, né? Que ela consegue fazer com que nós mudemos o mundo muito rápido. Quando a humanidade se espiritualizar, nós mudamos esse mundo muito rápido. Nós transformamos isso aqui num céu, né? No entanto, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele sempre quer buscar coisas para o próprio umbigo, para benefício próprio. E aí, não adianta. A gente falou das mídias sociais, existem hoje grupos e grupos que, por mais que se diga a verdade, eles não saem da sua bolha. Eles preferem morrer contrariando a maioria, mesmo sabendo que estão equivocados. Mas já que eles começaram com um discurso lá atrás, eles não saem, isso não promove neles uma mudança, um meia-culpa. Então, somos todos ainda muito devedores e ainda estamos numa escadinha da espiritualidade muito baixa no degrau. Eu acredito que as manifestações externas, elas surgiram no começo da doutrina dos espíritos, com William Crookes, com grandes homens que foram responsáveis por fenômenos de materialização, e hoje, acho que o grande fenômeno que nós tivemos, tirando Zé Arigó, esses que passaram rápido, né, com seus méritos, é Chico Xavier, né? Chico Xavier, um matutinho lá de Pedro Leopoldo, o seu primeiro livro, de 1935, chama-se Parnaso de Além Túmulo, e ele coloca ali mais de 230 poetas, escritores do Brasil e de Portugal, que ele não teve conhecimento. E você sabe, André, que estilo a gente não consegue copiar. A gente tenta, mas não consegue copiar. E um mineirinho de 17 para 18 anos conseguiu captar a essência dessas grandes personalidades. É como disse Monteiro Lobato, certa feita, naquela polêmica, se era do Chico, se não era do Chico. Monteiro Lobato, naquela época, falou assim, olha, se esse mineirinho escreveu tudo isso aí, você pode dar quantas cadeiras você quiser na Academia Brasileira de Letras para ele, né? É mais ou menos isso. Chico foi um grande fenômeno. Ele psicografou mais de 25 mil cartas. E as cartas com uma fidelidade que a gente não consegue elaborar, né? Ele não era um médium genérico que captava apenas ali parte da mensagem. Vinha com nomes, com como se deu o acidente, vinha com o perdão para a vítima, ele vinha com o consolo, quer dizer, o espírita que leu Chico Xavier e ainda não se convenceu, aí fica um pouco difícil. Sem dúvida nenhuma, concordo com você, Paulo. E, aliás, o exemplo é muito rico dentro desse capítulo aqui, dentro desses trechos que nós estamos estudando, porque Chico é um homem que teve manifestações mediúnicas, muitas delas comprovadas reiteradas vezes, né, através de fatos que mostravam a veracidade daquelas mensagens que chegavam de além-túmulo. E, entretanto, mesmo em cima de tanta produção de fenômenos, entre aspas, se você for procurar na internet provas de que Chico Xavier não tinha mediunidade alguma, você vai achar um monte de site, inclusive de gente espírita, né, provando que Chico Xavier era uma farsa. Ou seja, não adianta, o caminho da fenomenologia ele é ótimo, ele faz uma boa publicidade, mas ele não promove essa transformação interior, né, Paulo? Sim. Porque a gente
E é curioso esse negócio de, eu preciso de provas. Gente, se quer mais prova do que, por exemplo, o trabalho das casas André Luiz, né? Essa é a prova de Deus. Se quer mais prova do que o trabalho das creches que tem o Perseverança, é prova do trabalho de Deus. Aliás, não precisamos nem ir tão longe. Uma ocasião, Paulo, eu tive a oportunidade... aliás, várias ocasiões eu tive a oportunidade de, em trabalho, visitar mães que dedicavam-se 24 horas por dia para os seus filhos deficientes, né? E eu olhava aquilo e falava assim, eu não consigo entender, eu não consigo compreender um amor desse tamanho, eu ainda sou muito pequeno para compreender um amor desse tamanho. Eu não tenho condições, né? Agora, de uma coisa eu tenho certeza, essa criatura só consegue fazer isso porque aí está uma prova incontestável da existência de Deus. Então a gente fica atrás do maravilhoso, do extraordinário, o sol nascendo todos os dias, Paulo. Isso é uma prova cabal da existência de Deus, né? A gente não precisa ir atrás do extraordinário, porque o extraordinário maravilhoso está presente em todo. Nós somos prova da existência de Deus, né, Paulo? É impressionante. O simples, é o que a gente precisa para o momento, eu acredito. Eu sou um pesquisador, eu adoro buscar fenomenologia na internet, outros países, tento ver o que estão fazendo com a mediunidade por aí. As provas estão por aí, ainda existem centros de materialização pelo Brasil. No entanto, a mensagem do Cristo, reveladora, que o Espiritismo descortinou, ela precisa ser interiorizada pelo ser humano. E isso é uma missão de cada um, ela é individual. Se eu estou indo em um centro espírita, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, ou no budismo, onde se estiver, você tem que ir no intuito de colocar para dentro aqueles valores e pensar em você como alguém que vai evoluir para a vida eterna, né? Você tem que buscar o que eu vim fazer aqui, como estou fazendo isso no momento, para onde vou, né? Eu acredito que o Espiritismo ele é a única doutrina que responde de onde viemos, que a gente mais ou menos sabe as nossas tendências, né? Emmanuel fala assim, você quer saber o que você foi em outra vida, que é uma outra curiosidade grande da doutrina, né? O que eu fui em outra vida, né? Ele fala assim, preste atenção nas suas tendências, preste atenção naquilo que você faz quando você está sozinho, sem ninguém para te ver. Aí você vai aflorar em você as boas e as más tendências. E o Espiritismo, ele vai ajudar a lapidar isso, para que as más tendências possam ser colocadas para trás, os velhos hábitos, né? E a gente possa reciclar a nossa vida, sairmos daqui melhor do que entramos. Eu acho que a base da doutrina é isso. Eu tenho que sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. Eu faço parte, Paulo, não sei você, das criaturas que preferem não saber o que eu fui, né? Porque como nós somos espíritas, né, Paulo, a gente sabe que a gente evoluiu, né? E se eu me conheço hoje, sei quem eu sou e sei que eu não sou uma flor de formosura, para que eu ia ver quem era pior do que eu sou? Eu pior do que eu sou hoje. É melhor não, vamos ficar por aqui mesmo, né? Eu acho que a gente ganha mais. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ler aqui algumas mensagens que chegaram para nós aqui pelo Facebook. Léa Mara Carvalho deixando gratidão, ela que é de Américo Brasiliense, está acompanhando junto com Elton e Clara o Plantão do Evangelho. Leila Cândida, Elo Balta, Leila Cândida, de Guarulhos, a Leila Cândida é de Guarulhos, está trazendo aqui o seu boa noite. O Custódio Conrado, que é de Natal, de Mundo Novo, na Bahia, Nilza Lima, Rafael Barbosa, do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Mais uma noite de aulas edificantes. Que assim seja, meu querido Rafael. Sempre é edificante, né? O encontro com o Cristo e com esse evangelho de paz e de amor. E neste Morte, dizendo que ganhou o selo, deve ser alguma coisa, algum tipo de premiação que está se dando, né?
A Judite Paiva, a paz do Senhor estejam convosco, nos traz a Judite, coisa boa. De Porto Alegre, André Luiz Carolo, a Zilda Rocha, deixa paz e luz. De Salto Grande, Isabel Cristina, essas são algumas das pessoas queridas que gentilmente deixaram mensagens, deixaram uma palminha, deixaram um coraçãozinho, uma florzinha, enfim, lá no facebook.com/TV Mundo Maior. Meu querido Paulo, vamos ler mais um trechinho do Evangelho na sequência aqui do item 10. Vamos lá. E nós respondemos, sem dúvida que sim. Mas então, onde estaria o mérito deles e para que isso lhes serviria? Só lembrando, né, que ele está dizendo de uma obra maravilhosa de Deus para os incrédulos e como isso vai transformar a vida das pessoas. Na sequência da leitura. Não vemos frequentemente esses incrédulos se recusarem à evidência dos fatos e até mesmo afirmarem: se eu visse, não acreditaria, porque sei que isso é impossível. Aliás, outra prova, né, incontestável da nossa teimosia, que tudo tem o seu tempo certo. Né? A ciência prova hoje uma série de coisas. Por exemplo, tem muita gente, com todo respeito, é que nós não estamos entrando, por favor, meus irmãos, não estamos entrando na questão política. Mas tem gente que não acredita no coronavírus, acredita que não se deve usar máscara. Tem gente que defende que não há o aquecimento global, sendo que nós sentimos isso diariamente. Né? A eficácia das vacinas. A eficácia das vacinas. Ou seja, não adianta, né, Paulo? Todo mundo tem o seu tempo para descobrir as coisas e amadurecer para as coisas. Né? Isso é fruto do nosso, do nosso orgulho mesmo, que é bem esclarecido nesse capítulo. Ainda lembrando do que nós fomos em outras vidas, André, o Chico tem uma história rápida e muito engraçada. Ele falava assim, olha, sempre que alguém chega próximo de mim, pergunta assim, Chico, eu acho que eu fui uma princesa, porque eu tenho esse problema. Eu acho que eu fui um rei, eu acho que eu fui um fidalgo, eu acho que eu fui um grande dono de terras, por isso que eu estou assim, assim, assim. E ele brincava falando assim, e as lavadeiras? Aonde se encontram as lavadeiras, né? Então é aquela história, nós queremos justificar o que somos perante algo pomposo, né? É o orgulho e a vaidade falando mais alto. Eu acredito que o Emmanuel tem uma frase também muito interessante, ele fala assim, quando o homem aprender o caminho da humildade, ele terá o caminho aberto pela frente. Todas as coisas virão de encontro a ele, e ele não se deixará levar pelas coisas da terra. Então, eu acho que um esforço de cada um de nós, né? Porque nós estamos num mundo material. Nós vivemos sob a injunção dos 5 sentidos físicos, né? Que nos jogam para onde? Para os sentidos, para a satisfação do prazer, né? Seja pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, né? Pela visão. Nós queremos estar bem, comer bem, viver bem, cheirar bem. Então, nós estamos numa carapaça, num corpo físico que o espírito registra a vida na Terra, a vida física, através desses 5 sentidos. Como é que nós depuramos esses 5 sentidos? Quando é que nós negamos o desejo para fazermos o que é certo? E que também deve ser extremamente prazeroso. Você citou, André, aquela mãe que cuida de um filho durante anos a fio e que você falou, como eu não tenho esse amor? Eu confesso que eu também não sei, eu não tenho esse amor. Mas quem chega na excelsitude de um amor como esse, desmedido, deve ser um prazer inominável, né? Essas escalas, essas gradações do amor que a gente não conhece ainda, que são extrafísicas, né? Gandhi falava, quando um homem apenas chega na excelsitude do amor, ele consegue aplacar o ódio de milhões. Então, é algo que a gente ainda precisa começar, né? Pelo crer, ver para crer. É crer para ver, né? E a verdade, ela é incontestável pelos próprios fatos que apresentam provas que são cabais pela existência do mundo espiritual, pela existência de Deus, e ainda assim as pessoas ainda estão
enferrujadas ali. E até porque, né, Paulo, isso que você nos trouxe dos sentidos, né? Bezerra de Menezes chamava o corpo de o tirano do espírito, né? Então, porque realmente, claro, é uma dicotomia, porque ao mesmo tempo que é o tirano do espírito, né, é o coach, é o mentor do espírito. Boa. Porque através dessa tirania, né, entre aspas, e tirania, nós estamos aqui fazendo entre aspas, e quando ele diz que é uma tirania, exatamente esses sentidos que estão o tempo inteiro pedindo a satisfação, né, pedindo a completude, né, na psicanálise, aquilo que se chama de id, né, que foi tão bem trazido por Sigmund Freud, em contraponto com o alter ego, que é o cara que fala, não, um busca o prazer, a satisfação imediata dos gozos da matéria, enquanto o outro é o conjunto de moral que tenta frear um pouco os excessos desse prazer, né? E isso tudo é uma luta constante para todos nós quando estamos nesse palco da matéria aqui, né, Paulo? Isso mesmo. O corpo é o nosso tirano e é o nosso libertador, né? E a gente deve cuidar muito bem da casa de Deus, né? Que somos cada um de nós, né? Somos a imagem e semelhança dele. É muito interessante, André. Eu acredito que a resposta ela é tão simples. E como eu já disse, olha, eu incentivo as pessoas que buscam o fenômeno, eu incentivo aquelas pessoas que possuem uma mediunidade mais ostensiva, para que elas busquem um trabalho de cura, para que elas busquem um trabalho que possa fazer sentido na vida das sem problema nenhum. E como você falou, se nós lermos as obras básicas da doutrina do Kardec e lermos os livros do Chico, nós vamos estar repletos. Bom, você começa com o Nosso Lar, né, e todos os livros que vieram depois, né, o Chico realmente foi um fenômeno. A gente acredita mesmo sem ver, né? E aquele que tem mediunidade, evidência, tal, que bom. No entanto, eu acredito que a coisa é mais simples. O Cristo deixou uma mensagem tão simples, né? Ele não deixou religião nenhuma, né? Ele falou com uma simplicidade, olha, o reino dos céus é assim. Olha, ele pegava situações pequenas, aqueles casos em que ele estava passando ali, olha, eu vou fazer disso aqui um ensinamento para todos. E ele escrevia na areia, ele falava da figueira, ele colocava da pesca, da rede, ele colocava ensinamentos tão simples. Falta só a gente aprender. Como naquela música Sol de Primavera do Beto Guedes, né? A lição sabemos de cor, né? Só nos resta aprender. Brilhante, né? Brilhante. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Muitos de nós sabemos de cor mesmo, né? E quando nós dissemos que sabemos de cor, nós não estamos falando só dos conceitos do amor, que é perdão, nós estamos falando de citar muitas vezes o capítulo, né? E o versículo, né? E às vezes corretinho como ali se encontra. Agora fazer já é uma outra história, né, Paulo? Aí é por dentro, né? É por dentro de cada um. Essa escola da vida que liberta, né? Que liberta o espírito desse ciclo de encarnações, né? É como aquela historinha zen rápida que o discípulo perguntou para o mestre assim: mestre, como é que eu consigo sair desse círculo de renascimentos, de idas e vindas no corpo físico? Aí o mestre responde para ele assim: quem te colocou aí? Ele mesmo, né? E ele mesmo pode sair, né? Quando ele aprender o básico. Então, a doutrina dos espíritos, ela é extremamente educativa. E ela, se nós vivermos o espiritismo de dentro para fora, grandes coisas faremos para o nosso próximo, mas principalmente para nós mesmos. Nós vivemos num mundo, esse 2020 não foi fácil para ninguém, né? E eu acredito que ainda teremos mais desdobramentos em 2021, se Deus quiser, com mais propensão a coisas melhores acontecendo, mas muitas pessoas, essas que querem crer, elas leem sobre transição planetária. Poxa, quando vai chegar? Quando vai chegar? Chegou, ó. O que você está fazendo com ela, né?
que você está, desde março, todos nós estamos revendo valores, fechando empresas, abrindo oportunidades. Então, a grande prova de que Jesus está próximo de nós, e os ensinamentos dele são simples, é que a gente tem que internalizar isso mesmo e aproveitar esses trancos da vida para crescermos. Senão a gente fica só no fenômeno, a gente fica olhando as coisas acontecerem de fora para dentro e a gente não aprende nada. E aí acha que o passe vai resolver o nosso problema, que a cirurgia espiritual vai receber o nosso problema, que a hóstia vai receber o nosso problema, que o perdão do sacerdote vai resolver o nosso problema, quando na verdade são muito importantes. Isso tudo é muito importante. Sim, muito importante. Mas se não houver essa mudança interior, não tem jeito. É igual esse gelo, né, Paulo? Então, e assim, é fácil, André? Não é fácil, né? Mas é possível. Isso que é legal. É possível, porque nós temos exemplos e exemplos de pessoas de outras religiões ou que não tiveram religião nenhuma, que passaram pela Terra, que tiveram uma biografia muito triste no começo de suas vidas e que souberam dar a volta por cima. Então, esses exemplos é que a gente tem que levar. Eu acho que a grande revelação da doutrina espírita, da doutrina do Cristo, são esses exemplos de superação que nós vemos ao nosso lado, né? E pessoas que, apesar de estarem sofrendo, passando por grandes problemas, elas estão conscientes de que precisam daquilo naquele momento, de que as coisas vão melhorar. Eu acredito muito na transformação do ser humano. Eu penso que nós ainda somos muito imaturos. 70% da humanidade é muito imatura ainda, e a gente vê isso nas mídias sociais. Isso não vai mudar a toque de caixa. Mas, como diz o Chico, de 2000 anos para cá, nós evoluímos muito, né? Então, vamos ter um pouco mais de paciência, talvez não seja para a nossa geração, né? Mas as gerações posteriores terão um outro olhar sobre a nossa terra, sobre o aquecimento global, sobre a mudança de atitudes. Eu acredito que isso... E o Espiritismo vai casar com isso, vai casar com a ciência, como Kardec falou. Onde a ciência for, nós estamos acompanhando também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu só acho que lá na frente, mas lá na frente, muito lá na frente, nós vamos olhar para nós mesmos nesse momento e falar assim, nossa, éramos homens das cavernas digitalizados, olha que maravilha. Mas vamos ler aqui, a margem da brincadeira, vamos ler aqui o último trechinho do Evangelho da Noite. Se eles se negam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está preparado para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que encobre a sua visão. Para que serve mostrar a luz a um cego? Portanto, é preciso, inicialmente, curar a causa do mal. Eis porque, médico hábil, Deus cura primeiro o orgulho. Ele não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça de vontade própria, quando então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles se jogarão por si mesmos em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. E aí nós vamos fazendo o convite, infelizmente não dá para a gente falar sobre isso essa noite, que já estouramos do tempo, mas meu irmão, minha irmã, no final de semana, dá uma lidinha na parábola do filho pródigo, que você vai entender muito melhor do que qualquer explicação que eu e o Paulo trouxermos aqui sobre isso que está sendo dito aqui, embora o texto é muito claro, né? Já chegamos ao final do nosso programa, então vamos fazer aquele convite, amigo e irmão, para aqueles que podem, aqueles que queiram cerrar os seus olhos, e que cada um de nós, nesse instante, possamos nos dar conta de como somos amados, como somos cuidados, acompanhados por irmãos tão queridos, tão pacientes, tão generosos, que acompanham dia a dia as nossas batalhas, os nossos medos, as nossas quedas, as nossas vitórias.
E estes irmãos queridos vêm trazer para cada um de nós um fluido de amor, um elixir de paz, o melhor de todos os remédios, a fé na boa nova do Cristo, em toda a mensagem transformadora que essa boa nova nos envia. E todos nós, desse instante, somos abençoados por essa energia de paz. E humildemente pedimos a estes irmãos tão generosos que nos auxiliem na asepsia de nossos espaços de trabalho, na asepsia de todos os cantos de nossas residências. Que cuide daqueles que coabitam conosco, levando paz e luz a estes corações e mentes. E pedimos muito especialmente, cada um de nós vamos pedir por uma criatura que nós sabemos que passa por um momento difícil e que precisa desse afago de nosso Senhor, dessa energia de amor, visitando as fibras mais íntimas dessa criatura, promovendo maravilhas. Mas entre todas as maravilhas, a maior de todas, estes nossos irmãos e irmãs se percebam amados, cuidados, amparados e que sintam forças de seguir adiante. E por fim, pedimos, amado Mestre, pelos nossos irmãos que atuam na área da saúde, estes bons combatentes desse momento de tanto aprendizado na Terra, que a Tua paz e a Tua luz guiem as mentes e os corações desses nossos irmãos. E, finalmente, agradecemos o pão evangélico da noite, pedindo licença para encerrarmos esses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, querido amigo, um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, André. Obrigado a todos os amigos da Boa Nova, da Rede Mundo Maior. Aproveitando que eu não vou estar com vocês até o final do ano, a todos os nossos ouvintes, os nossos companheiros queridos desse Brasil afora, que vocês tenham um 2021 de grandes vitórias, de grandes conquistas no bem, e que nós possamos vencer mais essa batalha e estarmos juntos, né, André? Pelo bem e para o bem aqui na Terra. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí. Já deu certo, né, meu querido Paulo? Já deu tudo certo. E eu vou fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã, amanhã é o dia da Missão Espírita, das 9 às 19 horas. Fica ligadinho na programação da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, que um time muito bacana vai passar o dia aí analisando os principais fatos do ano de 2020, né? Tem esse ano que nos ensina, aliás, nos ensinou e ainda nos ensina tanto, né? Nossa mais profunda gratidão por ter nos acompanhado. Um grande beijo no seu coração, que você tenha um final de semana de paz e luz. O Plantão do Evangelho volta segunda-feira às 18 horas. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.